O Brasil está pegando fogo e eu trago uma notícia importantíssima para você nesta quarta-feira, dia 29, porque os Estados Unidos acabam de negar qualquer tipo de acordo com o Brasil. Eles estavam naquela expectativa, aqui comigo não, você que me acompanha, você sabe disso, eles estavam na expectativa de que Marco Rubio, Scott Bessent do Banco Central, do Tesouro dos Estados Unidos ia fazer algum acordo com Lula, sabendo quem é o Lula, sabendo o que o Lula faz. Bom, a matéria está sendo postada agora, nesse dia 29, agora há pouco, pela Revista Oeste, e eu vou compartilhar isso aqui com você. Vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, para você se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado você que me acompanha. Nós estamos aqui diante, né, gente, dessa guerra que está acontecendo no Brasil. Eu vou te mostrar as Forças Armadas atuando. Não pode rir, tá? Deixa eu só mandar abraços aqui, porque você está chegando aqui comigo, entre em contato comigo. Abraço para Goiânia, meu amigo Fernando Rodrigues. O final do telefone dele é o 6873. Fernando, um abraço, muito obrigado pelo seu carinho, viu? Manda um abraço também para Fabrício de Ipanema, Minas Gerais. O final do telefone dele, 4598, entrou em contato aqui comigo. E também para Nélio, Palhoça, Santa Catarina. Tá aqui junto comigo, muito obrigado, Deus abençoe todos vocês. E deixa eu falar só dos produtos da empresa RPN rapidinho, porque eu vou falar aqui do vídeo das Forças Armadas do Trump, mas você tem a oportunidade de mudar a tua vida o ano que vem para melhor. Eu estou falando de recuperar a autoestima. Estou falando de você olhar no seu espelho e falar, caramba, eu era totalmente careca e apostei que de fato poderia mudar toda essa situação e eu consegui. Estou falando isso para você baseado no que eu faço, né? Porque eu uso os produtos da empresa RPN. Agora, olha que oportunidade única para você. Hair Cap, nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que fazem o cabelo crescer de dentro para fora. Hair Elixir, tônico capilar. Esse é o kit, tá? Esse é o kit para fazer tratamento para o cabelo voltar a crescer. Esse. Alberto, não nasceu meu cabelo em 90 dias. Meu cabelo não começou a nascer. Não, a empresa RPN vai devolver o teu dinheiro. É o protocolo 90 dias da empresa RPN. Só que eu vou melhorar isso aqui para você. A empresa RPN vai lançar em janeiro a cápsula do hormônio do crescimento. Tá aqui, ó. Só ela custa R$ 187. Ela foi liberada pela Anvisa, tá rotulando, tudo certinho. Eu vou liberar uma para você hoje de graça. Se você comprar o combo para o cabelo voltar a crescer, eu vou liberar uma cápsula do hormônio de crescimento que vai acelerar 75% desse crescimento de graça. Qual que é a desculpa que você vai dar agora? Não tem, né? Não tem. Passa a mão no telefone e liga para 0800 355 3000. Vem para cá junto comigo. Você vai fazer o seu cabelo voltar a crescer. Serve para homem e para mulher, viu? Tem muita gente satisfeita com tudo isso que está acontecendo. Você não tem ideia. Eu vou mostrar aqui o Trump, mas antes eu vou mostrar o Exército Brasileiro. Firme, cobrindo todo o bloco de branco brilhante. Ao lado, a começa a disputa. Soldado Ribeiro já... Aí tem até uma brincadeirinha na internet. Mas isso aí é as Forças Armadas do Brasil hoje. Você não pode rir. Você não pode rir, por mais que nós estamos aqui falando de algo que no Brasil virou uma piada, mas é uma realidade da nossa nação. Isso virou as Forças Armadas. É isso que eles estão fazendo. Parece que é de propósito. E é. Enquanto a criminalidade está solta, os bandidos estão roubando a nossa nação. Eles fizeram aquele estardalhaço do 8 de janeiro para dizer que a população com Bíblia na mão estava dando golpe no Brasil, para poder dizer hoje que as Forças Armadas não podem interferir porque é muito severo. Não ri não, porque é sério demais. E eu vou para a matéria que é mais séria ainda, está comigo aqui na Revista Oeste. Aliados do Trump rejeita o Brasil como mediador da crise na Venezuela. De acordo com a Folha de São Paulo, fontes próximas a Marco Rubio afirmaram que a sugestão de Lula foi mal recebida. E eu já disse em outro vídeo e vou reforçar nesse. Marco Rubio é o futuro presidente dos Estados Unidos. Simples. Não tem saída para o Lula. Ah, porque enquanto o Marco Rubio estiver negociando, tem mais 8 anos para frente aí, não brinca não.
aliados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitaram a proposta do governo brasileiro de atuar como mediador do conflito com a Venezuela. A ideia foi apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o encontro com Trump na Malásia no domingo 26. Brasil, coloca um bandido para negociar com o outro. Não, deixa aqui, ó, sou traficante, vou negociar com outro traficante lá para Pará. O Trump quer a cabeça de todo mundo, deles. Olha lá, segundo a Folha de São Paulo, pessoas próximas ao secretário de Estado Marco Rubio, defensor de uma linha dura contra o ditador Nicolás Maduro, consideram a sugestão mal recebida. 2 interlocutores do Departamento de Estado disseram que Washington não pretende retomar negociações diplomáticas com Caracas. No mês passado, Trump mandou interromper as conversas, que aumentou as tensões na América Latina. Para parte do governo norte-americano, o Brasil não deve se envolver em um tema liderado pelos Estados Unidos e tampouco seria um interlocutor adequado com Maduro. Segundo aliados de Rubio, o governo brasileiro tem uma postura mais tolerante no regime venezuelano, enquanto Washington busca a mudança do poder, inclusive com operações da CIA. Antes do encontro de Lula, Trump demonstrou surpresas com temas. Eu não acho que vamos discutir Venezuela, falou na reunião, né? Ele, o Brasil, não está envolvido com a Venezuela. Se quiserem, vamos discutir, mas não acho que vamos. O petista, porém, já havia sinalizado que trataria o assunto. Em ligação cerca de 30 minutos do mês passado, né? Lula defendeu uma saída diplomática e afirmou que queria conversar pessoalmente com Trump. Na ocasião, o presidente brasileiro reconheceu que não fala com Maduro desde a eleição que lhe garantiu o novo mandato, sob suspeita de fraude. Lula disse que cobrou a divulgação das atas eleitorais nunca apresentadas pelo regime. Isso aqui é uma resposta dos Estados Unidos. Não tem acordo com Lula. É porque agora a tensão do Brasil, e aqui com todo respeito ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, mas não é prioridade para os Estados Unidos. Eles querem fazer com que os poderes sejam modificados na Venezuela para fazer negócio, petróleo, e que a esquerda seja eliminada na América do Sul. Tudo que falar disso aqui para depois é mentira. Tudo que falarem. O Lula mais uma vez se encontra num beco sem saída, numa furada, que eu agradeço por estar sendo assim. Tá aí, ó. Olha a situação que virou o nosso país. Essa imagem aqui, ó, é uma imagem devastadora. Essa aqui, ó. Você acha que o Trump não tem conhecimento disso aqui? Acha que o Trump finge de bobo? Acha que não está acontecendo nada? Enfim. Acabou todas as possibilidades do Lula com Donald Trump. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa, não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país. É exatamente isso. Porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, para agora, quando a corda esticou e estourou, está tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente
deveriam ser um local de moradia. Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados à Marinha, foram todos negados, e ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as Forças Armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? As Forças Armadas precisam fazer o seu papel quando necessário, assim como foi feito quando o Braga Neto, que agora está preso, mas poderia estar atuando como criminoso quando ele colocou a GLO na época do Temer, lá no Rio de Janeiro. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda, nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos, e estão pintando como se fossem vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, que era investigado por 100 homicídios, incluindo crianças. Aí me vem falar que isso é culpa do governador. Ô animal, olha os estados que o PT governa, vai lá ver. A Bahia, infelizmente, das 10 cidades mais perigosas do país, 5 estão ali na Bahia. E quem disse que traficantes são vítimas não somos nós. Pelo contrário, nós defendemos que organizações criminosas sejam colocadas como terrorista. E quem negou essa classificação não fomos nós. Foi o governo Lula que negou colocar ambas organizações criminosas como terroristas. E está dando no que deu. Gente, criminoso tacando bomba pelo drone, em cima de policial. Mas o que dizer, né? Quando o Lula ganhou, tem um vídeo emblemático, né? De que quem estava comemorando, Evaí, os criminosos dentro da cadeia estavam lá, ó, fazendo L quando o Lula ganhou, entendeu? Então não tem dessa de que, mas matou 60, infelizmente, 4 perdas nós tivemos, e aqui eu quero deixar o nome dos 4, Sargento Weber Carvalho, Sargento Cleiton Serafim, Marcos Vinícius, Rodrigo Veloso. Nenhum desses nomes foram citados pela esquerda. Pelo contrário, estão focados nos criminosos bandidos que aterrorizam a vida do cidadão na favela para poder chegar aqui e não se compadecer com esses policiais militares que são devidamente heróis. Agora, morreram 60 e morreram 4 de um lado. Para mim, a cada 60, de fato ali que morrer, deveria ter morrido, era muito mais. Porque criminoso que morre não volta para cometer crime. Aí vocês vão falar o quê? Meu Deus, Nicolas, que fala pesada. Nossa, daqui a pouco vai ter um esquerdoso reagindo a esse vídeo meu, né? Mas sabe o que é a realidade? É de que o Bukele fez em El Salvador, com o tamanho do Rio de Janeiro, combatendo o crime organizado com operação policial. Sabe o que aconteceu, Cabo Gilberto? Saiu do país mais violento do mundo para um país que não tem nenhum homicídio. E aí? Até quando? O Brasil vai tratar criminosos, sabe como? Como as ONGs tratam, né? Paz e amor, soltando pombas, menos Wagner Moura e mais Capitão Nascimento, tá certo? E aí a resposta que o governo dá a tudo isso é uma PEC da segurança, doutor Osmar, que coloca todo o poder na União. Agora eles falam que a União não pode ajudar, não foi nela solicitar. Então, peraí, se vocês querem tudo para a União, a prova está cabal agora. Vocês não conseguem comandar um país, muito menos combater a segurança pública. E aqui no nosso país, infelizmente, eu nasci numa favela que hoje, inclusive, também está dominada pelo crime organizado, e 50 milhões de pessoas no Brasil vivem sob o jugo do crime organizado. A primeira coisa para a gente ter um país sério, Danilo, não é somente tarifa zero, é gás de graça, é não sei o que de graça, é picanha. Sabe o que nós precisamos como país para dar certo? Nós precisamos de paz. E para se estabelecer a paz,
precisa acabar com aqueles que estão tirando a nossa paz. Simples assim. Parem de acreditar nessa conversa que pode parecer bonita, pode ter uma voz fofa, talvez querendo dizer que, na verdade, tem que fazer assim e assim, mas o que essas organizações criminosas precisam é de repressão séria, é que eles cumpram pena fora do país, se possível, sejam extraditados, que se coloque a organização criminosa como terrorista aqui no Brasil, porque de fato é aquilo que eles são. E vamos ver até quando esses 85 presos serão de fato presos, né? Porque daqui a pouco a justiça dá um jeito de soltá-los. Acabei de ler aqui que a operação ainda está em andamento, o que quer dizer que ainda tem muito bandido para ser morto e que a mão do Senhor seja colocada em cima desses policiais e que não ocorra nenhum óbito. E se alguém for morrer, que morra quem é da organização criminosa. Obrigado, presidente. Há pouco eu escutei uma declaração, uma entrevista do ministro Lewandowski, que ele deu de tarde, né? E eu fiquei bem preocupado, porque Lewandowski foi ministro do STF, e ele realmente ele desconhece o artigo 144 da Constituição Federal. O artigo 144 diz que segurança pública é responsabilidade de todos, claramente todos, né? Então são todos os entes federativos, municípios, estados e União. E o Lewandowski, ele claramente, na frente de jornalistas ali, certamente jornalistas despreparados, né, que não conhecem também a Constituição, o Lewandowski disse que é a responsabilidade dos governadores, né? Então, assim, ele foi enfático em dizer isso, e lamento que ele pense assim, porque não é o que diz a Constituição Federal de 88. E realmente o Rio de Janeiro tá enfrentando uma realidade muito diferente de uma realidade de banditismo. O que a gente tem no Rio de Janeiro hoje, a definição clássica é conflito não armado internacional, né? Perdão, conflito não internacional armado. A gente chama de CANI, conflito armado não internacional. É um conflito de longa duração, com forças irregulares enfrentando o governo federal, o governo estadual, né? Com armamento pesado, um conflito de muita intensidade nos combates. Isso acontece normalmente na África, aconteceu na Síria, e está acontecendo no Rio de Janeiro. Então é uma questão de banditismo mais, não é polícia contra ladrão. Forças irregulares com 1.200, 2.000 homens, enfrentando a Força Estadual de Segurança, a Polícia Militar. Então é evidente que não é uma questão mais de polícia, é uma questão de soberania nacional, que deveria envolver, sim, o Lula, o Lewandowski, toda a sociedade brasileira, a entender que o Rio de Janeiro não tem condição de enfrentar essa realidade, e muito em breve, Ceará também não vai ter condição de enfrentar, porque o Comando Vermelho está lá, expulsando centenas de famílias das cidades da periferia, de Maranguape, mesmo de Fortaleza, uma questão que daqui a pouco Salvador também, a Bahia, não vai conseguir enfrentar. Então, essa questão do crime organizado, como se apresenta hoje no Brasil, ela não tem mais, não existe mais capacidade das forças estaduais enfrentarem sem apoio do governo federal, logicamente. Vamos lembrar que em 2011, o governo Dilma Rousseff e o governador Cabral, o governo federal, em menos de 2 horas, disponibilizou para o governador Sérgio Cabral os blindados, né? A Polícia Militar dispõe de blindados, mas são blindados sobre rodas. E o blindado que pode passar pela barricada é um blindado com esteira, com lagarta, que é uma viatura mais pesada que só quem dispõe é a Marinha do Brasil. Então o governador tem razão, ele solicitou sim ao governo federal o apoio, o governo federal realmente não emprestou equipamento, não sei se por qual a questão burocrática disso aí, mas em outros governos, né, quando o governador era o Cabral, as viaturas foram emprestadas, né? Eu acho que o governo federal criou algum tipo de obstáculo para a realização dessa operação com mais segurança. Só para ir a um ponto, o senhor chamou aí de conflito armado não internacional, a sigla seria CANI. Isso se aproxima de uma guerra civil? Antigamente nós usávamos o termo guerra civil, depois nós usamos guerra irregular, depois usamos conflitos assimétricos, né? Mas hoje a definição clássica é essa mesmo, conflito armado não internacional. Você tem longa duração, isso passa de 20 anos, você tem conflitos de média intensidade, são 100 bandidos armados com fuzis combatendo 200 policiais às vezes, né? Você tem domínio territorial, um local, um território estabelecido onde o governo não consegue mais entrar. Então você tem todas as características de um conflito armado não internacional. No entanto, a polícia trabalha com regras da polícia. A polícia não pode entrar em qualquer casa para realizar busca e apreensão, a polícia não pode realizar revista pessoal em qualquer pessoa. Então, toda a dificuldade de uma guerra e uma força policial enfrentando. Então, realmente não temos mais legislação, não temos mais equipamento, não temos mais efetivo para enfrentar essa realidade de guerra, que é a realidade do Rio de Janeiro. Isso é uma posição que eu concordo plenamente com o governador Cláudio Castro. Sem a ajuda do governo federal, a situação vai ficar cada vez pior. Pergunta o seguinte, a polícia, as forças legais, têm arsenal suficiente para enfrentar os bandidos? No que se refere àquele equipamento tático do policial, o fuzil da Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje é bem moderno, um fuzil com 2 anos de fabricação, um fuzil importado de Israel, ou então dos Estados Unidos, é um Colt, ou então um IMI, as pistolas são pistolas Glocks, né? Mas isso tudo, Augusto, é para a realidade policial. O nosso blindado, o Caveirão, ele é sobre rodas, ele não consegue transpor a barricada do Comando Vermelho. A barricada do Comando Vermelho, ela é muito bem estruturada, ela é pesada,
o equipamento ideal seria realmente uma viatura blindada de transporte pessoal, o M113, o Clanf, que só quem dispõe no Brasil é a Marinha, são os fuzileiros navais. Os helicópteros da polícia também já não são mais adequados. O Esquilo é um helicóptero versátil, mas ele é frágil, né? O governador do estado quer comprar um Black Hawk, mas a previsão é que ele chegue somente em dezembro. O Black Hawk ele suporta mais os impactos dos tiros. Mas o governo federal dispõe de Black Hawk, dispõe do Caracal, do Eurocopter, que são aeronaves mais blindadas, a gente pode dizer assim. A realidade enfrentada do Rio de Janeiro hoje realmente não é mais uma realidade, nem mesmo do BOP. O BOP possui equipamento muito bom, mas vou dar um exemplo aqui, essa ação dos drones, né? Os drones estão lançando aí artefatos explosivos, né? Que possuem fragmentos e podem machucar o policial, podem matar o policial, no raio de até 100 metros onde cai a bomba, né? Então isso é uma realidade muito nova. A Polícia Militar já deveria estar dispondo de equipamentos para abater esses drones, né? Isso é o que está sendo usado hoje na guerra da Ucrânia com a Rússia. E a nossa informação é que vai ficar um pouco pior, porque acabando essa guerra da Ucrânia com a Rússia, vai ter uma disponibilidade no mercado mundial de centenas de milhares desses equipamentos. E certamente o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, as milícias vão importar essas ferramentas. Já tínhamos visto antes, Augusto, o Terceiro Comando bombardeando o Comando Vermelho com essas ferramentas. Mas ataques a forças policiais, essa foi a primeira vez. E, lamentavelmente, o Lewandowski entende que isso não é ação de terror, né? Ele está certamente equivocado, porque isso é terrorismo. Capitão, eu tenho duas perguntas. Uma é sobre essa PEC da segurança, porque a gente sempre suspeita quando um ministro da Justiça tão despreparado começa a empurrar de maneira incisiva a PEC da segurança, não ouvindo especialistas como o senhor. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o que poderia ajudar se o governo federal, por exemplo, atendesse ao governo dos Estados Unidos em colocar essas facções PCC e o Comando Vermelho na lista de grupos terroristas? A conceituar PCC e Comando Vermelho e TCP como organização terrorista não é somente um simbolismo que a direita brasileira quer. É muito mais do que isso, sabe? É o fluxo de informação instantânea. Uma vez o FBI, a CIA, a Interpol, o ATF, o DEA, entendendo que PCC, CV, TCP são grupos terroristas, o fluxo de informação passa a ser instantâneo. Em tempo real, a Polícia Federal Brasileira vai dispor de informações de transferência de dinheiro. Em tempo real, vamos obter informação de bandidos atravessando fronteiras, identificados pelos serviços de imigração, sabe? Isso é muito bom para a comunidade internacional policial que quer combater o terrorismo. Além disso, eu peço, Ana, que, se possível, um dia você entreviste um juiz do Espírito Santo, Eduardo Lemos. Ele lançou um livro há um mês chamado Terrorismo à Brasileira, onde ele explica a legislação de cada país do mundo, Itália, França, Portugal, Espanha, né? Situações como a que ocorrem no Rio de Janeiro hoje, onde o Comando Vermelho fechou dezenas de ruas, né? Uma ação que meramente visa colocar o Estado de joelho, espalhar medo, terror e pânico à população. Não tem nenhum objetivo de obter finanças, dinheiro. Uma ação dessa é uma ação de terror em qualquer lugar do planeta. Qualquer legislação do mundo abraça isso como terrorismo. E a gente está na contramão da história mundial. Então, essa publicação desse livro, desse juiz do Espírito Santo, chamado Terrorismo à Brasileira, de forma pedagógica, você explica para todo mundo por que essas ações que ocorrem no Rio de Janeiro, que ocorreram também em outubro de 2023, Ana, quando as milícias queimaram 37 ônibus no Rio de Janeiro em um único dia. Tá? 1 milhão de pessoas não conseguiram chegar às suas casas para dormir depois do expediente de trabalho. Né? Isso, logicamente, é uma ação de terror. Eu queria rapidamente ouvi-lo sobre qual a sua avaliação a respeito dessa operação. Alguns veículos de comunicação já falando que é a ação mais letal do Rio de Janeiro, com muitas mortes, né, 64 mortes nesse momento. Como é que o senhor avalia a operação em termos de coordenação ali, né, de preparo dos agentes? Mobilizaram ali cerca de 2.500 policiais para realizar essa operação. Como é que o senhor avalia o saldo final dessa operação de hoje? Essa operação foi planejada ao longo de 10 meses. Então a Polícia Civil, ela tinha informação onde estavam os paióis, as casas de algumas das lideranças, mais de 50 fotos de bandidos identificados, né, com mandado de prisão expedido. O BOP tinha informação das rotas de fuga que os bandidos usariam nas florestas, porque no entorno desse complexo, tá, existe uma mata atlântica. Tá? Então até a informação dos possíveis rotas de fuga a polícia tinha apurado. Então, nesse momento eu estou vendo muita gente dizendo não tinha inteligência nenhuma na operação. As pessoas confundem não tem inteligência, né, com morte de policial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes você tem todas as informações precisas e necessárias, você sabe onde está o paiol, sabe onde está o bunker do líder, você sabe de tudo. Mas para você ir lá buscá-lo, existe resistência, existe confronto. Né? Normalmente, um bandido como Toca, ele está cercado por 5, 6, 7 guarda-costas. Né? Normalmente o bunker dele é no subterrâneo. Né? Então, para a polícia se aproximar, vai ter enfrentamento, vai ter confronto, vai ter bala voando, vai ter tudo isso. Mas, geralmente, um antropólogo, um sociólogo, o jornalista, ele vai dizer, olha, essa operação não teve inteligência nenhuma, porque morreram policiais, porque 64 bandidos foram mortos. É impossível hoje você entrar em qualquer reduto do Comando Vermelho sem tomar tiro, sabe? Com a força policial que foi usada. E não só do Comando Vermelho, eu vou lembrar para vocês que há mais ou menos uns 5 meses, a Polícia Militar tentou entrar no reduto do Terceiro Comando, na Cidade Alta, para prender o traficante Peixão. 400 policiais militares com todo tipo de informação necessária, com helicópteros, com blindados, não conseguiram sequer entrar na favela. Foram 7 policiais baleados. Então, ausência de inteligência, quando você tem inteligência obtida, não significa que você não vai ter enfrentamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas as pessoas confundem tudo. Eu queria pegar um gancho dessa sua frase, essa questão dos jornalistas, dos sociólogos, dos políticos também,
A gente viu muitas declarações de políticos do Rio de Janeiro criticando essa operação. Na sua opinião, essas declarações acabam legitimando a bandidagem no Rio de Janeiro? Acabam, ou melhor, delegitimando a ação da polícia e acabam incentivando esse tipo de situações, essa violência por parte das facções criminosas? Eu tenho absoluta certeza que sim, tá? O traficante sabe que ele tem uma rede de apoio, sustentação e colaboradores ingênuos, né? Que dizem que o Estado não deve estar presente, que aquela região tem que virar uma área de exclusão realmente, onde a soberania nacional não vai funcionar, onde o direito que o cidadão tem não vai funcionar também, porque a lei lá é a lei do tráfico, o julgamento lá é o julgamento do tráfico, né? Então é um país dentro de um país, né? É o que o Pastrana tentou fazer na Colômbia, quando cedeu um território gigante da Colômbia para as Farc, e não deu certo, né? E não deu certo. Eu converso às vezes com moradores, aliás, eu converso muito com moradores de comunidade, né? Eu tenho muitos seguidores aqui na minha rede que são moradores de comunidade. E eles dizem para mim, olha, a operação policial é algo humilhante, é horrível acordar de manhã com um helicóptero da polícia voando em cima da sua casa. No entanto, pior do que uma operação policial é você acordar e ter uma barricada do Comando Vermelho fechando a sua rua. Isso é uma humilhação total, o morador perdeu o direito de ir e vir, né? E aí mais uma questão, o Comando Vermelho, ao longo dos últimos 5 anos, resolveu copiar as práticas das milícias, né? E não quer saber de vender maconha e cocaína mais, ele quer saber de explorar o território economicamente. Então toda aquela atividade na favela de empreendedorismo, o borracheiro, a padaria, qualquer comerciante na favela hoje, de qualquer facção, ele tem que pagar uma taxa ao Comando Vermelho aí, que às vezes varia de R$400 a R$1.000 por mês, né? Isso não só no Rio de Janeiro, todo mundo viu aí uma notícia trágica do Ceará, em Fortaleza, há poucas semanas, de um vendedor de churrasquinho que foi assassinado pelo Comando Vermelho porque não quis pagar a taxa mensal de R$1.000, né? Então essa é a realidade do morador de favela. A operação policial, de fato, é muito ruim, mas permanecer dominado pela facção é muito pior. E a gente tem que conversar com a sociedade. O que a esquerda quer? A esquerda quer deixar para lá e entender que essa região pertence ao Comando Vermelho mesmo e ao terceiro comando? Ou a gente quer dar uma solução para isso? Eu entendo que temos uma janela aí no Complexo do Alemão hoje. Vários bandidos mortos, muitos bandidos capturados e presos, né? Pelo menos 90 fuzis apreendidos. Então, de repente, seria um momento ideal para a gente fazer aquilo que não funcionou há 10 anos, que é a ocupação territorial. Há 10 anos, as UPPs falharam, né? O governo do Rio de Janeiro colocou lá containers que, na verdade, serviram lá de alvo para os bandidos. Vários policiais foram assassinados nas UPPs, né? Unidades de polícia pacificadoras, né? Mas o que deu errado na primeira UPP foi que a polícia não realizou muitas prisões. Então, nós ocupamos o território sem que as prisões fossem realizadas, sem que os fuzis fossem apreendidos, sem que as lideranças fossem presas ou mortas, né? Mas acho que dessa vez o Comando Vermelho está enfraquecido e pode ser uma solução aí, nesse momento, a ocupação territorial permanente, desde que o governo do Estado tenha apoio do governo federal, tá? Porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro não tem capacidade sozinha de ocupar um território desse tamanho, não. As televisões do Brasil e do mundo mostraram hoje o confronto entre o tráfico de drogas no Rio de Janeiro e as forças policiais. Isso demonstra que o presidente da República, o senhor Lula, está completamente equivocado ao dizer que traficante também é vítima. Demonstra que, durante a campanha, ele esteve equivocado ao subir o morro e colocar um boné ligado ao tráfico. Nos faz lembrar também a ida do ex-ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, ao Morro do Rio de Janeiro sem qualquer segurança. E por que tudo isso acontece? Porque o atual governo brasileiro não se empenha em controlar as fronteiras. Ele não coloca as Forças Armadas, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal para um efetivo controle de entrada de armas pela fronteira. Vejam que só hoje foram apreendidos 100 fuzis. Ao longo do ano, quase 700 fuzis apreendidos no Rio de Janeiro. Tudo por falta desse controle. Lembre também que os Estados Unidos pretendiam colocar o Comando Vermelho, que foi a ação da polícia hoje contra o Comando Vermelho, como organização terrorista. O governo brasileiro não concordou, foi contra. Então tudo isso leva a um incentivo para essas organizações criminosas e deixa a população à própria sorte. Vamos lembrar também, porque logo vão aparecer os defensores de direitos humanos para dizer, olha, morreram tantas pessoas. Não, a polícia estava lá cumprindo ordem judicial de busca e apreensão e mandados de prisão. Se eles tivessem acatado a ordem das forças policiais, nada teria acontecido, mas não, receberam com armamento pesado, inclusive com o uso de drones. Drones só são usados, ao que nós temos conhecimento, até o momento, em guerras.
em guerras, mas hoje foi usado no Rio de Janeiro. Então eu quero deixar aqui a minha solidariedade aos familiares dos 4 policiais mortos. Solidariedade aos policiais e não aos traficantes defendidos por este governo atual. Minha solidariedade às forças policiais do Rio de Janeiro e que o governador, o secretário de Segurança da Polícia Civil e da Polícia Militar continue agindo firmemente em defesa da população.